Salve galera! Nesse vídeo eu vou falar ainda sobre a pauta qualidade de vida, pois isso tem tudo a ver com a ideia principal da minha página, que é a ginástica pélvica. A classe média brasileira costumava ter uma família na qual os papéis eram divididos e o homem era quem trazia o pão para casa. Já a mulher tinha o papel de cuidar dos afazeres domésticos, cuidar dos filhos e muitas vezes ouvir que se o filho tivesse um mau comportamento, era tudo culpa dela ou culpa da escola. Quem nunca ouviu uma fala do tipo que atira a primeira pedra? Mas isso é só uma reflexão que seria a pauta para um outro vídeo. Se formos olhar para essa configuração familiar, quando a mulher para de menstruar, a menopausa, ela já constrói uma ponte entre ela e a liberdade dos filhos para o mundo, pois já cumpriu seu papel de criar, cuidar, zelar, libertando os filhos para fazer o uso do compadre livre-arbítrio, ou melhor, independência. Essa saída dos filhos rumo ao mundo tem nome e se chama Síndrome do Ninho Vazio. Você já ouviu algo sobre isso? Esse ninho está também associado à perda do papel social de cuidadora, que nutre, levando a mulher a um quadro depressivo por sentir que perdeu a sua função como ser humano. Logicamente que isso tudo também depende da cultura que essa mulher está inserida, pois para muitos a mãe se prepara para ser mãe e se prepara também para se separar, Tem até um ditado popular que diz: os filhos são para o mundo. Muitas mães têm filhos considerando isso. Porém, na prática, acaba sendo meio utópico para muitas, especialmente se considerar que essas mães tinham dedicação exclusiva na criação desse filho ou dessa filha e se sentem sozinhas quando eles se vão. Lidar com a ida de alguém que está vivo e decidiu não ficar acaba sendo, em algum ponto, um adendo de uma rejeição também, afetando a autoestima e gera um sentimento de perder a serventia. O ninho vazio também é um processo doloroso para toda a família, mas também inevitável, apesar de existir muito nos tempos atuais a síndrome do canguru, Ô Ed, colou a placa, guria? Que síndrome é essa, Quanta síndrome, meu Deus! Bom, só para esclarecer, a síndrome do canguru é a permanência dos filhos adolescentes ou adultos na casa dos pais, por N circunstâncias, mesmo tendo suporte financeiro para sair ou não, ou por outros fatores que dariam pauta também para um outro vídeo que não esse. Voltando ao tema da síndrome do ninho vazio. É necessário que quem sofre desse mal tente buscar meios para se adaptar à mudança, entendendo que toda mudança gera desconforto, porque ela nos tira de uma rotina que costumávamos estar adaptados. Isso também nos faz crescer, porque olhamos de outro ângulo coisas que antes não olhávamos ou nem prestávamos atenção. Talvez essa fase é uma boa oportunidade para encontrar novos propósitos ou potenciais de vida para preencher esse ninho vazio com metas pessoais. A busca para alcançá-las, as pequenas vitórias e adaptações diárias levariam esses pais a ver mais cor na vida que ficou cinza após a saída dos filhos de casa. Outro ponto importante que deve ser abordado também nesse vídeo é a perda. As pessoas envelhecem, umas se vão mais tarde, outras mais cedo, mas a morte é inevitável e muitas vezes o ninho não fica vazio só porque alguém se foi temporariamente e vai voltar nas datas comemorativas, mas fica vazio porque teve alguém que foi e não vai mais voltar. Perder um parceiro e uma parceira de guerra, de vida, que dividiu o pacote de sal contigo, ou seja lá como você quer chamar, aquele bagual que até mesmo te dava a mão no tropeço quando os filhos saíram daquela porta, é uma situação bem delicada. A expectativa de vida das mulheres é maior, indicando que há mais mulheres viúvas no Brasil do que homens. A morte em si sempre teve uma conotação amarga na nossa cultura. E a própria viuvez tem associação com o sombrio, Porque é um momento de privação e desconsolo. No entanto, há o outro lado da moeda. Você já viu por aí caso de mulheres que ficaram super bem após a morte dos maridos, como se tivessem tirado uma carta de alforria para a liberdade? Nossa, Ed, chocada! Que horror! Olha o paradoxo da vida real. É raro, mas acontece muito. Isso é quase um fenômeno. Pare e reflita, compadre e comadre. Quando estavam na casa dos pais, já vinham de uma desestruturação familiar abusiva. Já estavam condicionadas a um certo tipo de abuso familiar e aí tiveram a liberdade, entre aspas, concedida ao marido que a levava daquela masmorra para a liberdade. Só que não.
Você já parou para pensar que o abuso também é condicionamento e se uma pessoa veio de uma condição de abuso, ela vai atrair mais abusadores porque ela não conhece outra realidade. Para ela está ruim, mas está bom. Às vezes ela nem tem consciência que está sendo vítima de um abusador. Era repressão paterna ou materna e depois repressão do marido, especialmente porque muitos casamentos antigamente eram convenientes. E as pessoas se conheciam na data do casamento e juravam ficar juntas até que a morte separasse. Imagina! Para muitas mulheres foi concedida a aliança para o isolamento quando se casaram. Então, quando ficam viúvas, se sentem aliviadas. Jogam a aliança no rio enquanto se batizam para renascer para a vida. Ô louco, Ed, que tenso! É, meu bem, só observar que você vai ver que isso é mais comum que parece. Quem diz isso não é a comadre Ed, quem diz isso são as mulheres que eu já conheci nessa vida, nessa trajetória com a ginástica pélvica, que sofriam abuso e a faixa etária era variada. Havia relatos que eu ouvi pedia para descer da terra porque era inacreditável em pleno século XXI. Logicamente que cada ser experimenta de modo diferente o maltrato, e isso está associado à singularidade individual de cada um. O compadre luto, por exemplo, é uma série de reações e adaptações, e cada um vivencia a sua maneira, mesmo que haja suporte familiar. Conviver com outras pessoas e evitar se isolar é uma boa forma de encontrar sentido na vida, pois há muitos benefícios nas partilhas, encontros e trocas quando interagimos com outras pessoas, pois nos mantemos ativos, refletindo, questionando qual o sentido de estar aqui. Eu, Ed, com a minha opinião do só sei que nada sei, não acho que alguém compete para fecundar um óvulo, depois fica 9 meses num negócio apertado, daí sai de forma exótica e fica aqui na terra só comendo, cagando e dormindo, ganhando um salário, pagando conta e rindo das desgraças da vida. Se for só isso, alguém puxa a corda pro motorista parar pra guria aqui descer. Adoraria lutar, mas estou exausta. Brincadeiras à parte. Outra escolha importante é se movimentar, buscar atividades para sair do sedentarismo, atividades que proporcionem saúde, prazer, bem-estar. Se realizado com outras pessoas pode ajudar na construção de novos vínculos, boa, também vale. A espiritualidade também é uma boa pedida, pois ajuda a amenizar e confortar a solidão ou o sofrimento pelas adversidades da vida. A fé, a esperança são tônicos para encontrar sentido, pertencimento e propósito. Obrigada por estar comigo em mais um vídeo de um tema tão relevante. Um forte abraço e tchau!